Deus é bom demais, demais, demais. Domingo de Páscoa, domingo da ressurreição, sem sombra de dúvidas, né? Nós estamos aí no final de semana mais importante da história do cristianismo, não é verdade? E nós estamos então celebrando com esse especial de Páscoa, né? Estava conversando com a Ellen depois do aniversário da igreja, né? É a primeira vez há um bom tempo que a gente tem assim um feriadão, sexta, segunda, emendando tudo, né? E nós temos quase 1.000 pessoas viajando, né? E mais da metade do nosso staff viajou. E eles se viraram nos 30, fez um trabalho excepcional. Vocês podem aplaudir Jesus pelos nossos voluntários. Glória a Deus. E participamos às 5 horas também, porque vocês sabem que as nossas crianças, elas têm um culto simultâneo ao nosso, né? Então elas têm um momento de louvor, momento de adoração, momento de oração, tem um momento de ofertas, um momento de ministração. Obviamente, como eles são crianças, também tem um momento de brincar, de se divertir. Mas hoje, assim como aqui, eles também estão tendo um especial lá, né? Um especial de Páscoa, encenado pelas crianças, né? Então nós fomos lá prestigiar e também sermos abençoados pela vida deles, na verdade, e foi muito, muito especial. Gente, eu quero trabalhar com vocês hoje sobre o poder da ressurreição. A galera pode sentar um pouquinho, né? Hoje eles estão dando uma sentida aí, o que é ficar os 3 cultos de pé, né? Eu estou acostumado já, mas quem não está acostumado já dá uma sentida já. Lembrando que na próxima terça-feira, né, nós vamos ter aí o culto de entrega daqueles que fizeram os 40 dias de jejum e oração. E seria o Voibro, vai acontecer paralelo, mas obviamente todas as mulheres também que fizeram o jejum, que participaram, né, que estão lá no grupo da Lari ou no meu, enfim, né, eu tenho certeza que nós vamos aí experimentar uma descarga de poder de Jesus aí, vai ser algo especial, especial demais, vai ser daqueles sem dignidade, não é verdade? Vai ser bênção. Então vamos lá, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, a partir do verso 1, a palavra de Deus, ela diz assim: também vos notifico, irmãos, o evangelho que eu já tenho anunciado, o qual também vocês receberam e no qual também vocês permanecem, pelo qual também sois salvos se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado, se não crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que eu também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, em algumas versões está escrito, e o que foi sepultado, e o que ressuscitou ao terceiro dia, mais uma vez, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12, depois foi visto uma vez mais por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, porém, alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, e depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como um nascido fora do tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, e eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes eu trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim preguemos e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição entre os mortos, se não há ressurreição, também Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também a vossa fé. Assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual porém não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã e ainda permanecemos em pecado. E também os que dormiam em Cristo estão perdidos.
se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo é a primícia, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império, toda a potestade, toda a força maligna. Porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo a ser aniquilado é a morte. Queridos, eu gosto de analisar e ver pela perspectiva e pela ótica de Paulo, ele narrando tanto a morte como a ressurreição de Cristo, porque Paulo, ele não esteve ali presente como os 12, né? Ele não caminhou e viveu com Jesus como nós temos os 4 relatos ali dos evangelhos. Ele veio após, como ele mesmo disse, eu sou um nascido fora do tempo, né? Mas ele começa a trazer algo muito interessante à igreja de Coríntios. Como hoje em dia nós temos muitos falsos mestres se levantando e ensinando um evangelho que não é o evangelho de Cristo, ensinando princípios que não são princípios de Cristo, naquela época também. E quando Paulo ele escreve isso à igreja de Coríntios, o que está acontecendo aqui? Tem um grupo de pessoas que eles começam a levantar uma hipótese de que Cristo não havia ressuscitado, né? E Paulo, ele começa ali a fazer uma exortação, né? Ele se apresenta, ele diz que ele tem pregado o evangelho, e depois ele fala assim, olha, primeiramente eu quero que vocês entendam, que tudo que eu estou entregando para vocês, foi porque eu recebi primeiro, que Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos, e ele diz, está escrito. E por outra vez ele diz no verso seguinte, está escrito, em algumas versões, como diz as escrituras. Então, o que ele está ensinando aqui? Ele está falando, veja, o que nós pregamos é o que está escrito. Jesus veio para cumprir as profecias que haviam sido ditas a respeito dele mesmo. E ele começa a levantar uma hipótese para esse grupo de pessoas, mas aproveitando o ensejo para fortalecer a todos da fé e também para trazer evidências e para trazer fatos verídicos de pessoas que viram Jesus ressurreto após ali o momento em que ele sai da tumba e permanece por aproximadamente 40 dias. Então ele diz assim, se Cristo não ressuscitou, logo tudo o que nós pregamos é mentira. Se Cristo não ressuscitou, logo o evangelho que nós pregamos é falso. E se o evangelho que nós pregamos é falso, logo todos nós estamos em pecado. E se nós ainda estamos em pecado, e se nós esperamos apenas Cristo nessa vida terrena que nós temos, nós somos os mais miseráveis seres humanos. E ele continua, e ele diz assim, se vocês estão dizendo que Cristo não ressuscitou, vocês estão em pecado. Porque o que o grupo ou os grupos que se levantam contra o evangelho, eles tentam fazer? Eles pegam uma parte da verdade, eles usam essa parte da verdade para dar base e endosso para aquilo que eles querem ensinar ou viver ou praticar, e eles pegam a outra parte da verdade e enterram, ou eles jogam algo contrário a ela. Então, Paulo diz, todos nós estamos em pecado ainda, não só nós, vocês também. E talvez hoje, quando você fala para alguém que a pessoa está em pecado, né, como ficou tudo relativo, né, é algo que as pessoas nem esquentam mais a cabeça, não é verdade? Estou em pecado. Mas você falar para um judeu ou
para um que tinha acabado de se converter ao cristianismo, no caso na região de Corinto, mas entendendo a seriedade da lei judaica, você falar para alguém que a pessoa estava em pecado, é a mesma coisa de você receber um diagnóstico do médico assim: você tem câncer e vai morrer. Era avassalador, era desesperador alguém falar isso para alguém. Então Paulo, ele traz uma exclamação e ele fala: ei, veja, mas eu quero afirmar algo para vocês. Cristo ressuscitou e ele é a primícia de Deus dentre os mortos. E aí ele continua falando assim: e porque Cristo ressuscitou e é a primícia de Deus sobre os mortos, como todos morreram em Adão pelo pecado, mas também todos nós vamos ser vivificados pelo homem. Qual homem? Jesus Cristo. Então observa que Paulo ele vai rebatendo todos os argumentos e ele finaliza na onde eu quero dar ênfase na nossa mensagem. E ele diz assim: vencendo Jesus, a última, em algumas versões, a mais sagaz ou a maior algoz e última inimiga de todos, que é a morte. E quando Paulo fala sobre a morte para todos eles, ele começa a trazer a evidência de que Jesus, ele era o Cristo, ele era filho de Deus, ele era o nosso Salvador, e que o evangelho que ele estava pregando não era mais uma dentre as tantas religiões que tinham na época, mas a única que levava à vida eterna. Por quê? Quando nós vamos estudar a história, nós temos tantos e tantos líderes, tantos e tantos homens que se levantam com uma ideia, se levantam com uma causa, né? E eles começam a rebanhar um grupo de pessoas, e ele começa a formar seguidores, e eles começam a ensinar pessoas como viver, o que fazer, e eles começam a ensinar algo que vai revolucionar, e eles começam a estabelecer uma religião, e eles vão, e alguns deles até fazem alguns sinais, e aí tem alguns grupos que até tem uma certa quantidade de pessoas, só que todos eles acabaram na morte. Todos eles acabaram em uma tumba. Todos eles acabaram sepultados. Toda a ideia, toda a religião, todos os ensinamentos foi sepultado juntamente com o corpo deles. E o que Paulo está falando aqui é justamente isso. E Jesus Cristo venceu a última e maior inimiga de todos, a morte. O que ele está querendo dizer é, exemplo, né? Nós temos muitas religiões naquela parte, principalmente, né? Mas é como se hoje aqui, para a nossa região, tá? Vou dar um exemplo. Uma pessoa que ela segue o espiritismo da linha kardecista, de Allan Kardec. Se você pegar um avião hoje e ir para Paris, e você for no cemitério, você pode visitar o túmulo de Allan Kardec. Os restos mortais dele estão lá. Se você seguiu ou ainda segue a linha de Xavier, e você pegar, não precisa nem pegar o avião, pega o seu carro e vai para Uberaba, e você visitar o cemitério lá, isso é público, tá? Você pode ir lá, o túmulo dele está lá. Você pode visitar o túmulo dele e os restos mortais dele estão lá. Para aqueles que são ainda devotos de algum padroeiro ou algo do tipo, né? Agora no próximo ano nós vamos voltar aí para Israel, agora graças a Deus com a pacificação, né? Mais tranquilo. Tem uns amigos meus que são loucos, eles vão mesmo com guerra, né? Se eu fosse sozinho calar, até a gente iria, mas para levar uma caravana no meio de bomba lá, não dá, né? E você não queria ir não, amor? Nem comigo? Não comigo? O que é isso, amor? Não? Para ser romântico, pelo menos você anda comigo até o fim. Prefere ficar aqui? Tem 3 filhos. Gente, brincadeiras, mas lá você pode visitar a maior parte dos túmulos de vários padroeiros que existem. São Pedro, São Paulo, São Tomé, Maria Madalena, né? Enfim, você pode visitar inúmeros túmulos lá, inúmeros, e todos os túmulos vão estar lá, lacrados, com os restos mortais lá. Então, ou seja, o que Paulo está falando aqui? Que
tudo que aconteceu, todos que se levantaram dizendo ser o Messias, dizendo ser o Salvador, todos eles tinham ido muito bem em alguns casos, até a morte. E acabava na morte. Mas o que acontece com Jesus é o quê? É diferente. Por quê? Porque a morte não conseguiu segurá-lo. A morte não conseguiu detê-lo. E como a morte não conseguiu detê-lo, ele ressuscita. E quando Jesus ressuscita, ele passa a ter autoridade sobre todo nome. Ele passa a ter o nome mais poderoso na terra, no céu e debaixo da terra. Por quê? Porque ele veio em carne, ele viveu como nós, como as escrituras diz que viveria, ele morreu no madeiro, como disse que aconteceria as escrituras, só que ele ressuscitou. Então veja, a redenção do homem, ela começa na cruz, mas ela é concluída quando Jesus ressuscita. Então observa que quando Paulo diz assim, se nós esperássemos por Cristo só nessa vida, nós seríamos os homens mais miseráveis da terra. O que ele está querendo dizer? Se tudo acabasse nessa vida, que evangelho poderoso é esse? Que não tem nada de diferente dos outros. Então a grande ênfase do evangelho é que a morte não segura Jesus. E como ele é a primícia de Cristo, a primícia de Deus, para a ressurreição, significa que todos os seguidores dele, todos aqueles que entregaram a sua vida para Cristo, todos aqueles que seguem Jesus, têm a oportunidade de viver brevemente aqui na terra. Mas porque Cristo ressuscitou, todos nós vamos ressuscitar quando ele voltar para buscar a sua igreja, e nós vamos passar a eternidade com ele. É por isso que as escrituras dizem que aquele que crê em Cristo não vai conhecer a morte. Ele não morre, ele passa da morte para a vida. É por isso que Billy Graham, o maior evangelista da nossa geração, ele diz assim numa entrevista com 90 anos, as pessoas querendo indagar, perguntar para ele, né? Eles queriam perguntar da vida dele, mas eles queriam perguntar se ele sabia que estava no fim, se ele sabia que estava acabando, se ele sabia que estava com os dias contados aqui, se ele sabia que ele estava com muito mais passado do que ele tinha de futuro. E ele diz assim, escutem, certo dia vocês vão escutar que Billy Graham morreu. Nesse dia, não acreditem nisso, porque nesse dia eu estarei mais vivo do que nunca, porque eu vou estar com meu Senhor. Então observe que só essa era a única e suficiente razão para todos nós entendermos que todas as outras religiões que acabaram num túmulo são coadjuvantes. Eu não precisava falar que Deus abençoa, mas ele abençoa. Eu não precisava falar que ele cura, mas ele cura. Eu não precisava falar que ele liberta, mas ele liberta. Só dele nos dar acesso à vida eterna já seria mais do que suficiente de nós sermos seus seguidores. Então acontece que Jesus ele é colocado em uma tumba de rocha, cedida por Arimateia. E aí passa a sexta, amanhece o sábado, passa o sábado, amanhece o domingo, e aí as mulheres vão lá dar um pulo, dar um talento, dar uma organizada. Imagina só, elas chegaram e viram uma pedra toda arrastada. Já falaram, olha só, roubaram o corpo de Jesus. Roubaram. E eu gosto de ficar pensando como foi ali, né? Então eu fico imaginando elas chegando ali, na hora que elas viram que a pedra estava rolada e estava aberta. Imagina como é que foi isso. E aí, quem que vai entrar primeiro? Será que ele está lá dentro? Será que não está? Vai você. Não, vai você. Imagina a hora que elas entram e não vê ninguém. Imagina a conversa. Roubaram o corpo de Jesus, sumiram com o corpo. Só que aí elas começam a escutar alguns passos e elas pensam que é o jardineiro. E aí elas falam, roubaram Jesus, sumiram com o corpo do meu mestre. E aí ele fala, ei, por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive?
E aí elas ainda não tinham entendido. E às vezes é o que acontece comigo, é o que acontece com você. Quantas vezes nós escutamos de Jesus e parece que ninguém falou nada de Jesus? Até que um dia, de repente, parece que os nossos olhos são abertos, na verdade, fala, nossa, eu entendi tudo agora. É mais ou menos o que estava acontecendo com elas ali. Não, roubaram o nosso Messias, roubaram o corpo. E aí ele diz, ele não está mais aqui, porque ele já ressuscitou. E elas pensando que estão trocando ideia com o jardineiro. Só que, gente, presta atenção. Tem um momento na nossa vida que Jesus, ele nos chama pelo nome e ele faz a gente reconhecer a voz dele. Não é verdade? A gente às vezes escuta tanto sermão, a gente escuta tanta pregação, lê tantos livros, não é verdade? Canta tantas músicas e parece que não acontece nada, não é verdade? Mas fala, tem um momento em que você fala, cara, Jesus falou comigo. E foi o que aconteceu com Maria ali. Ela achando que era um jardineiro, trocando ideia. Na mesma coisa acontece com os discípulos a caminho de Emaús. Aí Jesus estava lá, cara, eles estão achando que eu sou um jardineiro, cara, não é possível isso. Aí, mas ele olha e fala assim, Maria. E ela cai de joelhos e fala, Rabone, mestre. Ela reconhece a voz de Jesus. E ela corre para avisar, e aí Paulo começa a trazer essas evidências. Ei, ele apareceu. E por que Paulo não cita as mulheres primeiro? Porque mulher não tinha credibilidade na época. Então ele vai falar primeiro de Cefas. Mas quem viu primeiro Jesus foram as mulheres. Aí ele fala, e depois os apóstolos viram todos. E depois ele apareceu para mais de 500 pessoas. E alguns desses já morreram também. Por quê? Porque a perseguição era ferrenha. Mas o evangelho começa a se propagar. E quando ele fala assim, porque se nós estamos falando que Jesus ressuscitou, isso é mentira, todos nós estamos cometendo crime de perjúrio. Se hoje, na nossa legislação, que é uma vergonha, se você mentir, tendo jurado a verdade, já dá problema para você, às vezes dá mais problema para você que mentir num depoimento do que para a pessoa que fez o crime. Imagina naquela época, com a radicalidade daquela lei, com as pessoas inventando um negócio desse. Então o apóstolo Paulo, primeiro ele fala o que ele estava fazendo, depois ele fala o que a Bíblia disse, depois ele traz as evidências e depois ele faz um fechamento, que seria o principal e o único que diferia o evangelho de todas as outras religiões. Todos os outros deuses estão mortos, mas o nosso Jesus, ele venceu a morte. E aí nós podemos caminhar esse capítulo todo, mas eu quero ler agora os últimos ali 4 versículos, 3 ou 4 versículos, lá a partir do verso 55, Paulo faz uma narrativa que virou dezenas de músicas hoje. Ele diz assim, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas a graça de Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então observa que o fechamento de Paulo é esse, o nosso Jesus, o que nós estamos pregando para vocês, o evangelho que nós estamos pregando para vocês, esse evangelho é o único que o nosso mestre não está morto, que o nosso mestre vive e viverá eternamente. Então veja, por causa disso, a nossa vida é terrena, mas Paulo ensina. Paulo chegou depois. Quantos aqui chegaram depois como Paulo? Quantos aqui chegaram depois como Paulo? Quantos aqui tem um passadinho difícil como Paulo teve? Passadinho difícil, você não adianta dar uma levantadinha. Quantos aqui fizeram coisa errada aqui antes de Jesus? Eu fiz, vocês fizeram também. Não precisa ter vergonha, Jesus sabe. Mas o que Paulo está falando? Mas a graça de Deus me encontrou. E porque Jesus ressuscitou, eu tenho acesso a essa graça. E porque eu tenho acesso a essa graça, eu trabalhei muito mais do que aqueles que andaram lado a lado com Jesus. E eu ainda assim nem me sinto digno de ser chamado um apóstolo, porque na verdade eu persegui a igreja de Deus. O que nós podemos aprender? Que essa graça, porque Jesus ressuscitou, nos alcança. Então num domingo da ressurreição como esse,
você precisa se lembrar que a sua vida ela vai ser breve aqui, passageira. Mas você vai ter toda a eternidade com o nosso Jesus. E o meu papel e o seu papel é trabalhar muito para Jesus nessa breve vida que nós temos, para que os nossos irmãos todos, olha para a pessoa que está do seu lado aí, olha para a pessoa que está atrás de você, para que todos nós, todos, possamos passar a eternidade juntos. Eu quero chamar a nossa equipe aqui para fazer um encerramento, e nós vamos encerrar o culto diferente, mas que esse encerramento não seja apenas no culto, mas que você aprenda a viver como Jesus viveu, que você aprenda a celebrar a vida como Jesus celebrou, porque o ser humano é engraçado, não é verdade? A nossa vida é tão breve aqui, não é? E às vezes a gente quer viver que nem morto, preguiça de fazer tudo, não faz nada, está sempre triste, sempre cabisbaixo, não é verdade? O ser humano é um bicho estranho, mas Jesus ressuscita e Ele julga todos os principados, todas as potestades, e a palavra diz, que nós acabamos de ler, que nós vamos trabalhar, e quando Jesus voltar, nós vamos entregar todo o reino de Deus para Ele, e que não vai ter principado, não vai ter força, não vai ter reinos que vão resistir à autoridade do nome de Jesus. Então veja, você tem a resposta que todo mundo está procurando. Às vezes a pessoa acha que está com um problema financeiro, mas a resposta para a vida dela é Jesus. Às vezes a pessoa acha que está com um problema conjugal, mas a resposta para a vida dela é Jesus. Às vezes a pessoa acha que está com uma enfermidade, mas a resposta para a vida dela é Jesus. Às vezes a pessoa acha que está com um problema com os filhos, ou os filhos acham que estão com um problema com os pais, mas a resposta para todos é: Jesus morreu pelos nossos pecados e Ele ressuscitou, e porque Ele ressuscitou, nós temos livre acesso à graça de Deus que opera em nós e através de nós. Você pode aplaudir Jesus no seu lugar? Glória a Deus. Nós vamos continuar agora com a encenação e encerramento, e que Deus abençoe vocês.